Na música popular brasileira, Djavan destaca-se como um artista que conseguiu o respeito de seus pares e alcançou sucesso comercial. Esta comunicação tem o objetivo de demonstrar, através da escuta, transcrição, análise e performance, características do acompanhamento de samba do artista, especificamente na versão da canção Capim. A canção Capim foi lançada originalmente no álbum Luz de 1982, mas a versão que eu vou analisar é a versão que foi gravada para o DVD de 25 anos de carreira do Djavan, que foi posteriormente lançada também no canal dele no YouTube, vocês podem conferir. Capim é uma música que tem uma estrutura um pouco diferente das estruturas tradicionais das canções e de outras estruturas de canções do próprio Djavan. Capim, da forma como eu contabilizei, ela tem 4 partes, uma parte A, uma parte B, uma parte C e uma parte D. Então, a primeira parte aí a gente pode ver que ela basicamente funciona em torno de 4 acordes. A parte B, a gente já tem um pouco mais de acorde, a gente vai ter esses acordes aqui. A parte C vai ter esses acordes. A parte D tem esses acordes. Uma das primeiras coisas que eu observei foi que ao longo da música o Djavan muda algumas formas, alguns voices dos acordes, né? Então ele trabalha uma vez, por exemplo, com esse acorde de Ré com sétima e nona com esse voice, e tem uma hora que ele faz ele com esse voice. Sol com sétima maior também, tem uma hora que ele faz esse voice, e tem momentos que ele usa esse voice. Essas escolhas dos voices, pelo que eu percebi, às vezes tem relação com alguma coisa que vai complementar o que ele está fazendo na melodia, ou então até reforçar uma nota da melodia que ele está fazendo. Outra coisa muito comum no violão, né, respeitando esse idiomatismo do instrumento, né, dentro da análise aqui da harmonia e da forma do acompanhamento, é a questão de usar estruturas acordais fixas, né? Por exemplo, ele usa esse Dó 7/9, Ré 7/9, Fá 7/9, que a gente obtém só movendo realmente aquela mesma posição ao longo do braço, né? Isso é uma coisa que ele faz bastante. Alguns voicings de acorde também utilizam cordas soltas, o que dá um pouco mais de ressonância, né? E mais expressividade para os acordes. Esse Lá 7/9 aqui, ele já faz desse jeito. Aquele Ré com sétima, quarta e 11ª, ó, Ré com sétima, nona e 11ª, ele faz assim, usando a corda solta. Então, isso aqui seria um pouco da utilização do idiomatismo do instrumento com relação à forma de fazer os acordes. Isso faz também a mudança na parte de orquestração, digamos assim, entre as partes. Em entrevista à jornalista Leda Nagli, Djavan ressalta que, em sua opinião, saber tocar samba é uma grande escola para os músicos brasileiros. O Brasil tem várias pessoas fazendo, cada uma delas um samba diferente, com um jeito diferente. O meu samba é diferente do Paulinho da Viola, que é diferente do Chico, que é diferente do Gil, entendeu? Quer dizer, cada pessoa faz um samba. Isso devia ser mais mostrado, devia ser mais explorado, porque é uma música difícil, que ensina muito mais. O músico que toca um samba vai tocar com mais facilidade outra música qualquer, porque é difícil executar samba direito. Quando a gente adapta os ritmos de ritmos brasileiros de percussão para o violão ou para qualquer outro instrumento, né? Mas aqui especificamente no caso do violão, a gente tenta separar em seções o que seria essa marcação, que geralmente é feita pelos instrumentos mais graves, e o que seria como se fosse uma clave, ou o guia rítmico,
que é como se fosse uma resultante dos demais instrumentos que estão fazendo ali. Então, a gente pode ter, por exemplo, um samba tradicional assim, né? A gente pode ter um surdo, contrassurdo, um bumbo, ou até um treme-terra, que eles falam também, e os instrumentos mais na região mais aguda, como o afoxé, o agogô, o pandeiro, o tamborim, né? Então, a resultante do som desses instrumentos aí, do tamborim, do pandeiro, do agogô, do afoxé, a gente acaba escutando uma resultante ali, daquilo ali, e é o que a gente traduz aqui para o violão. Então, geralmente, os instrumentos de marcação, os instrumentos mais graves, são traduzidos para o polegar. Então, o polegar faz essa marcação. E os instrumentos mais agudos, né, são traduzidos por esses 3 dedos aqui. Às vezes a gente pode até desmembrar essa marcação, como o Djavan faz nesse ritmo, ele faz um... Então ele está tocando tudo junto, né? E aqui ele separa, né? Toca só o indicador e depois puxa os outros. Então, na levada de capim, na parte A, esse ritmo que o Djavan faz soa desse jeito. Aqui tem uma outra coisa interessante que ele faz, que, mais uma vez, é essa questão idiomática do instrumento, da técnica aqui. Quando ele faz esse acorde com sétima e nona, esse dó com sétima e nona, ele faz um movimento aqui de deitar esse dedinho aqui, né? Ele faz uma pestana com esse dedo 4 aqui, pegando as 2 primeiras cordas, para gerar esse... Ele muda o grupo das cordas, né? Primeiro ele está tocando segunda, terceira e quarta, e aqui ele muda para terceira, segunda e primeira. Isso acaba fazendo aquele movimento parecido com o agogô, né? Que muda a altura da nota, né? Alguns instrumentos de percussão funcionam também mudando a altura do som para gerar essa questão rítmica, né? A gente vê que a própria escolha do tom facilita algumas questões relacionadas com o acompanhamento que ele faz. Nesse acorde, primeiro acorde aqui, que é um Fá com sétima maior, a gente consegue observar que acontece... ele faz esse Fá com sétima maior, aí ele tira esse dedo para tocar essa corda solta, e isso acaba criando uma melodia, né? Se fosse em outro tom, essa melodia não ia soar tão interessante. Só esse movimento aqui que esse acorde aqui possibilita, né? Então, esses são alguns outros aspectos, né? Pela forma como ele monta os acordes, ele faz o som dos acordes bem staccato, deixa o som do acorde bem curtinho. Ele não toca... Esse abafamento no violão ele pode acontecer tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Dá para observar que nos acordes que ele está fazendo e está apertando todas as cordas que estão sendo tocadas com a mão direita, ele abafa com aquela mão de lá. Quando a gente tem um acorde igual esse acorde diminuto aqui, em que as cordas tem cordas soltas, ele utiliza também o abafamento com a mão direita. Todas essas questões que eu estou levantando são questões que são importantes para um instrumentista conseguir reproduzir a batida semelhante ao que o Djavan faz. E essas informações muitas vezes elas são aquelas informações
um pouco mais difíceis de ser colocada na partitura, né? Que a gente vai precisar de complementar com a oralidade, com a audição da peça e coisas desse tipo. Nas análises, eu também peguei algumas transcrições feitas por alguns autores, como Nelson Faria, Marco Pereira, Zé Paulo Becker, que têm os livros didáticos que tratam dos ritmos brasileiros para violão, e tentei comparar essas versões que eles têm transcritas lá com o que eu transcrevi do Djavan. Fazendo uma comparação, eu não consegui achar um ritmo que fosse exatamente igual, mas, no entanto, algumas combinações, né, algumas misturas de um trecho de uma levada de bossa nova com um trecho de uma levada de samba, e às vezes geravam um ritmo parecido com o ritmo que o Djavan fez em Capim. Se a gente colocar a música em sequência, todos os compassos assim, sem os ritornelos, dá em torno de 27 compassos. Em 22 compassos desses 27, ele faz exatamente esse mesmo ritmo. Em apenas 5 compassos, ele muda o ritmo. E essa mudança no ritmo acontece quando acontece uma mudança também no que a gente chama de ritmo harmônico da música. A gente tem 2 acordes por compasso. Nessa mudança de padrão ritmo, ele utiliza um ritmo que o Nelson Faria coloca no livro dele, lá está como variação 6, que é um ritmo que ele fala que gera um forte contraponto entre a marcação e o acompanhamento. Seria... Então, não tem nenhuma hora que a marcação e a parte do ritmo guia se encaixam, né? Enquanto eu estava pesquisando, eu encontrei um artigo do autor Oliveira Pinto, que ele fala sobre algumas questões de alguns ritmos africanos e como é que eles influenciaram o samba no Brasil. E ele fala de um ritmo chamado cachaça, que é originário de Angola e que ele tem um padrão muito interessante e bem parecido com o que o Djavan toca. Apenas o primeiro tempo do compasso ali, né, no compasso de 4x4, como vocês podem ver na figura, não é igual ao do Djavan. Isso acabou trazendo também à tona uma declaração que eu vi do Djavan falando sobre quando ele esteve em Angola. Eu estive lá pela primeira vez em 81. Eu queria descobrir o que era a África. O que era a África com relação à minha música e vice-versa. Uma música que no início da minha carreira foi tão contestada por produtores que diziam que era uma música cuja estrutura é estranha, e onde é que eu fui buscar aquilo? Minha divisão sempre foi muito contestada. E eu queria saber se eu tinha alguma salvação na África, pelo menos. Cheguei em Angola e pude ver aquela complexidade. Era uma coisa única, maravilhosa, e fiquei encantado com a música angolana. Eles nos apresentaram grupos angolanos de folclore, ou não, fazendo uma música sempre complexa, sempre com divisão inusitada. Eu senti uma certa identificação naquilo tudo. Bem, eu não tive tempo de aprofundar mais e pesquisar mais sobre esse ritmo angolano para realmente perceber se existem influências do Djavan no ritmo que ele faz, né, de samba, se tem alguma influência disso aí. Mas eu pretendo continuar pesquisando isso e tentar achar isso com mais detalhes para frente.